Deus seja louvado. Amém. Quero desejar um bom dia para os nossos irmãos, irmãs que estão online nesta manhã, nesta segunda-feira. Está gelado, mas o meu Deus, nessa manhã eu creio que Ele tem uma palavra para você. Fique atento no que o meu Deus tem para dizer para você, que há uma palavra de Deus em suas vidas. As promessas de Deus ainda estão de pé. Então, meu irmão, glorifique a Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse culto, louvando ao Senhor com o hino 4. Glória a Deus. Deus é grandioso, glorificado é o nome dele nesta manhã, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 69. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais um hino para a oração, meus irmãos. O hino 119. 119. Irmãos, então neste momento, vamos buscar a face do Senhor, peça para Deus, né? Fale com Ele, apresente para Ele a tua causa, né? Este é um momento que está sendo propício nesta manhã. Fale com Deus, não importa o teu problema, né? Não importa a tua situação, o teu pedido, o teu clamor. O importante é que você clame a Ele nesta manhã, isso é importante, que você creia
que Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso para atender o teu pedido e para suprir a tua necessidade. Então, todos juntos, em joelhos, oramos ao Senhor. Deus eterno, aleluias. Pai querido, Pai soberano, Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua presença. Pai, que nessa segunda-feira, nessa manhã fria, meu Pai, mas a Tua presença nos aquece. O desejo de estar na Tua presença, Pai, conforta tudo. Pai, graças te dou. Por o Senhor ter mais uma ocasião dessa, o Senhor nos deu hoje, entregou em nossas mãos, em estar te buscando. Uma oportunidade, Pai, que muitos já perderam, já não tem mais, porque que já não está mais na terra dos viventes, porque o salmista disse, aquele que dessa sepultura, aonde ele te clamará, aonde ele te louvará, o Deus dos viventes. Então, Senhor, que nesta manhã ouça o clamor dos teus filhos e filhas que estão online, acompanhando esse culto, visitando a cada um. Pai, não importa a causa, seja a porta de emprego, Pai, que venha abençoar, meu Pai, que venha abrir porta. A Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, mas também aquela porta que o Senhor fecha, homem nenhum, ninguém pode abrir. Então, que nesta manhã, meu Deus, eu te peço, vai ao encontro daquele que está te clamando por uma porta de emprego. Abençoa, meu Pai, abre essa porta nesta manhã. Abençoa também, meu Pai, os patrões, os empresários, que venham também, meu Deus, abençoar os seus colaboradores com salário digno. Sim, Jesus, abençoa, meu Pai, prospera essa nação. Meu Senhor, vai ao encontro daquele que está enfermo também, que está numa UTI, ou que foi diagnosticado, meu Pai, com uma doença talvez incurável, voltou para casa triste, abatido, mas o Senhor é aquele que conforta os corações. O Senhor é aquele que a Tua palavra, meu Pai, é aquela, meu Pai, que vai ao encontro. E eu creio que nesta manhã, hoje, o Senhor vai falar com o Teu povo através da Tua palavra. Eu sou apenas um mero instrumento nas Tuas mãos, porque eu não faço nada, porque o milagre vem do Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, meu Pai, vai abrindo porta, vai curando, vai libertando, vai salvando nesta manhã. Vai ao encontro daquele, meu Pai, que está clamando ao Senhor por algo, meu Pai, que somente o Senhor pode entregar em suas mãos. Eu não sei, meu Pai, há causas impossíveis aos homens. Pai, o impossível, a Tua palavra diz que, meu Pai, que é cabível ao homem, mas o impossível está na mão do Senhor. Que quando Deus se encontra, o Deus ali fala com Abraão, Sara ali rindo, talvez duvidando que ia poder gerar um filho na sua idade, Deus olha e fala assim, teria alguma coisa impossível ao Senhor? Então nesta manhã eu creio que não há, meu Pai, não somente nesta manhã, mas não há impossível na mão do nosso Deus. Meu Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que visite cada pedido, meu Pai. Aqueles que fizeram um propósito e colocaram nas Tuas mãos, porque sabem, porque eles creem, meu Pai, que haverá resposta de Deus aos seus propósitos. Porque eles creem, meu Pai, que suas orações serão respondidas. Então que nesta manhã, meu Deus, ouça o clamor do Teu povo, meu Pai, e o Teu nome será bendito e glorificado para todo sempre. Nós te pedimos, Senhor Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos aos recados. Meus irmãos, cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. E às terças-feiras, às 14 horas. Amanhã, então, haverá um culto às 14 horas presencial aqui na igreja. Participe. E às quarta-feiras também, às 20 horas. E todos os sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs, né? A família, se estiver em casa, venha participar, venha glorificar a Deus, venha já pegar o seu final de semana ali cheio das bênçãos do Senhor. E também às 20 horas da noite, cultos com os jovens. Aleluia, glória a Deus. Também temos nossos cultos online,
de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. E aos domingos, também 3 períodos, às 10, às 14 e às 18h30, cultos online. E também, meu irmão, a segunda-feira, também tem aqui oração, as portas estão abertas. Aquele que sentir, venha, se você mora próximo, tem condições de vocês virem, se você precisa, venha clamar junto com a igreja, às 19 horas, venha reunir um clamor, que é muito bom participar de oração, meu. Vocês não têm ideia do que Deus faz quando a igreja, quando o povo dele está reunido em um clamor, em uma só voz. Deus, ele ouve do alto céus, então participe. Aulas de músicas, todos os domingos às 8 horas da manhã, aulas gratuitas, traga seu filho, essa escola é para crianças, jovens, adultos, venha participar, venha prestigiar a orquestra do Senhor, venha fazer parte futuramente dessa orquestra, glorificar o nome do Senhor tocando, né? Se você tem vontade de aprender, venha aprender então, participar. Tem os nossos irmãos aí ensinando, é uma bênção. Também tem a mesa do amor, traga seu alimento não perecível, né? Ajudando as famílias, ou seja, Deus através de você, Deus vai socorrer, Deus é aquele que sempre vai usar alguém para estar ali na obra dele. E quem sabe você pode ser esse canal da bênção, um vaso escolhido por Deus nesse segmento. Porque isso aqui é missão, você sabia, meus irmãos? Vocês estão online aí, talvez vocês não sabiam, mas você que Deus põe no teu coração e você vai lá, leva um alimento para uma pessoa, ajuda, ou leva na igreja ali, você está fazendo missão. É uma parte que Deus colocou no teu coração para você ajudar, isso é missão. Também traga roupas de frio, agasalho, calçados, cobertores, aquele que você não usa, mas também em bom estado, claro. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Também temos a loja do Fundo Bíblico, o endereço é loja.ccacristã.org.br. Ali você pode comprar uma Bíblia, um inário, um véu, enfim, pode dar de presente a um amigo, um parente ou para você mesmo. Glória a Deus. Tem mais alguma vez, irmão Bruno? Então, vamos louvar o Senhor com mais um hino para a palavra, o hino 254.
Glória a Deus. Igreja Santa, meus irmãos estão online. Eu quero também aproveitar, passar os dados bancários da igreja. Nosso irmão Bruno também está colocando ali o banner. Temos assim, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Também temos a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Tudo que você contribui, meu irmão, o que Deus põe no teu coração, é para a obra dele, é para a manutenção da casa dele. Eu quero só deixar aqui um versículo aqui, porque você também, quando você faz, como eu disse, existem vários tipos de missões de fazer. E quando você contribui, você também está fazendo missão. Tem aquele que vai, né? Ele vai com seus pés, ele vai fazer missão. Aquele que não pode, tem aquele que ora, orando pelos missionários, pelos aqueles que estão fazendo missões. E também tem aquele que ele também honra o Senhor com seus bens. E eu quero só deixar um versículo aqui para você, ó, para você ver o quanto Deus ele abençoa aquele que abençoa a obra dele. Ó. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Para você ver que meu Deus, ele, se você honrar ele, ele também te honra. Igreja, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro, no Evangelho, conforme escreveu Mateus. Meus irmãos que estão online. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. O Evangelho, conforme segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Que diz assim, fala sobre o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.
E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos dos derradeiros serão primeiros. Amém? Meus irmãos que estão online neste momento, aqui temos uma palavra interessante, né? Alguns interpretam que como que assim, a pessoa que não tem, melhor, a pessoa que tem muitos bens, ele não é digno do reino dos céus, né? É uma interpretação errônea. Alguns pensam assim. Jamais, porque o nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Mas aqui nós temos um momento engraçado que o Senhor Jesus falou para ele dos mandamentos, né? Jesus fala para ele dos mandamentos e Jesus falou tudo porque Jesus conhecia o homem. Quando Jesus fala para ele assim, ó, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, ou seja, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não defraudará alguém, e honra teu pai e tua mãe. Ele tranquilo, aquele jovem, né? Ele tranquilo disse assim: mas Senhor, tudo isso eu tenho feito, tenho observado desde a minha mocidade. Mas Jesus, ele era inteligente, Jesus é inteligente, sábio, então ele sabia que alguma coisa prendia aquele jovem, né? E era a riqueza, que sabia que Jesus conhecia o homem, sabia que ele possuía. Então o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: bom, então só te falta uma coisa, né? Jesus olhou para ele, a Bíblia ainda diz assim, ó, que Jesus olhando para ele o amou. Ou seja, Jesus olhou para ele e falou assim: poxa, você é bom, você é muito bacana, a sua forma, mas só te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, ó, vende e ajuda esses pessoal aí, ó. Israel está passando por uma pobreza aí, ó. Tá vendo seus irmãos aí, aí, ó, filhos de Abraão também, que nem você? Vai lá, ajuda eles, vende e ajuda eles. É muita gente passando necessidade. Jesus queria dizer isso para ele. Mas a Bíblia diz que ele, ouvindo essas palavras, ele ficou triste. Porque, como diz o texto bíblico, ele era um homem de muitas propriedades, né? Não sei se foi herança do seu pai ou porque ele mesmo conquistou. Talvez os dois. Então ele se retirou, deixou, nem quis debater com Jesus, porque ele sabia da fama do mestre, né? Ele sabia que Jesus estava certo. Mas não, ele pegou, se retirou e foi embora. Jesus falou assim: aí você vem e me segue, mas ajuda essas pessoas. Às vezes, meus irmãos, eu quero ser bem objetivo aqui nessa palavra, nesta manhã. Fique atento. Não que Deus não tenha um compromisso, não que Deus não olhe para uma pessoa que tem muitos bens e queira salvá-la, pelo contrário. Porque Deus, o homem vai deixar de seguir a Deus. Aguarde, olha, entenda isso. Onde o seu coração estiver. Às vezes não é riqueza, às vezes é outra aventura, às vezes é algo que ele tem, que não permite ele servir a Deus. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa ou no seu trabalho, ou quem sabe, eu sempre vou dizer isso, quem sabe no seu transporte, se você está num transporte coletivo, até no seu automóvel, indo para o seu trabalho, dirigindo, colocou ali, você está ouvindo a palavra. Quem sabe o que te prende? O que faz você, ou você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, a essa pessoa maravilhosa, o Salvador, o que te prende? O que até hoje, o que te prendeu, o que te afasta de Deus? Você gosta de ouvir até a palavra, gosta de ouvir as mensagens, louvores, você chega na sua casa, liga o som ali, ou então está no seu carro, enfim. Você pega o seu celular, coloca um fone de ouvido, ou então você pega uma Bíblia, você chega na sua casa, você lê sobre Deus. Só que você não consegue ter um compromisso com Ele. O que te prende?
Esse jovem era as riquezas. E você? Pode ser as amizades? E não prego somente para jovens nessa manhã, prego para a igreja toda, para todos que estão ouvindo, ao pequeno e ao grande, ao homem e à mulher. Então, meu irmão, o que te prende hoje? Deixa Deus te usar, se aproxima de Deus, deixa Deus ele te cercar com o cuidado dele. Olha que ele fala aqui, ó, versículo 21, e Jesus olhando para ele, quando ele responde assim, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele assim e falou, realmente você é atento à lei mosaica, à lei de Moisés, a quem o servo de Deus ali escreveu. Você é atento, realmente. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou ele, mas Jesus tinha mais um teste para aquele moço naquele dia. Então pega as tuas riquezas, ou seja, tira onde teu coração está ali, porque o coração daquele jovem estava ali. Eu não quero perder minhas riquezas. O que você não quer perder por amor a Deus? Olha, e eu quero te abrir teus olhos hoje, nesta manhã. Olha que Jesus disse assim, ó. Primeiro, versículo 28, Pedro fala. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Esse é aquele Pedro que futuramente ele vai negar o Senhor Jesus, quando Jesus está perto ali, ó, Jesus é preso, no dia da prisão de Jesus. Esse é o mesmo Pedro, só que nós estamos aqui bem anterior, alguns tempos antes. Esse é o mesmo Pedro que no dia da prisão de Jesus, ele vai negar o mestre. E hoje, nesse dia, Pedro está dizendo assim, ó, Senhor Jesus, ele está dizendo, mestre, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus responde em cima, em verdade eu te digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo. Ele fala assim, e no século futuro, a vida eterna. O que ele está dizendo, meu irmão, vale a pena. Ele dizendo assim, ó, perseguições, o que te impede? É família que fala assim, olha, se você servir a Deus, se for com esse negócio aí de igreja, de crente aí, de evangélico, ó, não é por nada não, mas você não entra mais aqui na minha casa. Até hoje eu permiti você entrar, mas se você ficar com essas ideias de evangélico aí, ó, olha, você não é mais bem-vindo aqui. Ou então, os seus amigos, você tem medo dos seus amigos? Ih, rapaz, você está com esse negócio aí de igreja, olha, se você ficar com esse negócio aí também, eu prefiro não ser mais seu amigo, não vai dar certo, entendeu? As nossas ideias antes eram outras, ou talvez no trabalho você tem medo, que o seu patrão, o seu, sei lá, uma vez não é nem seu patrão, talvez o seu chefe, ali o seu supervisor, não sei, ou amigos de trabalho, começam a fazer piada de você, você acha que você vai virar chacota? Fique tranquilo, que aqui tem resposta para você. Que ele disse, ó, eu vou repetir, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, ó, por amor de mim, o Senhor Jesus falando, por amor de mim e do Evangelho, que vai ser anunciado, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, irmãs, e filhos, e campos, mesmo, ou seja, com perseguições, mas e no século futuro, a vida eterna. Ele está dizendo que vale a pena. Não importa vir a perseguição, não importa se vão querer fazer chacota de você. Deixe tudo. Sirva a Deus, porque naquele grande dia, ninguém vai te livrar da ira de Deus. Vale a pena hoje, você está no caminho dele. Ah, mas irmão Cosmo, você não sabe o quanto é difícil. Eu tenho um círculo de amigos muito grande, não é de hoje, é de muito tempo, e se eu for para esse negócio de igreja, eles vão me chamar de ridículo, vão dizer que isso aqui é coisa de fanatismo. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Faça o que Deus tem na sua vida, o que Ele quer fazer na tua vida. Se é hoje mesmo se levante, glorifique a Deus, porque este mundo aqui, tudo isso aqui é passageiro, ó, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro. Mas a única coisa que vai ser eterna, como ele mesmo falou aqui, ó, e no século futuro, a vida eterna. Lá em cima vai ser eterno. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais clamor,
não haverá choro, que a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Cordeiro enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, meu irmão, vale a pena. Vivemos hoje aqui épocas onde pai tira a vida de filhos por causa de dinheiro. Vivemos hoje tempos que os próprios filhos também tiram a vida dos pais pela fortuna, pela herança. Isso porque já ia ser dele. Mas olha o que o inimigo põe na mente dessa pessoa, para ele se apossar de imediato. E sabe o que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Ele escreve assim, que o apego ao dinheiro é o início de todo o mal. Não que o dinheiro é pecado, já teve pessoas que pregou isso, teve pessoas que uma vez chegou para mim e falou assim, irmão Cosmo, o dinheiro é uma maldição. Eu falei, negativo, está errado, o dinheiro não é uma maldição, os seus bens não é uma maldição. Aí ele saltou e falou, eu vou te provar na Bíblia. Eu falei assim, pode ir lá, eu sei onde está escrito isso aí. Ele foi lá e ficou nervoso ainda, ele não sabia se defender. Eu falei assim, olha bem, a interpretação diz para ele. Diz aqui, Paulo escreve, o apego ao dinheiro, ou seja, o apego a bens materiais, é o apego, é onde está o teu coração. Eu falei para ele assim, aí eu ainda até fiz uma pegadinha com ele, eu falei assim, ó, se o dinheiro é tão mal assim, por que você trabalha? Então você devia trabalhar, pegar esse dinheiro e entregar para qualquer pessoa, menos para ficar com você. Aí ele ficou sem resposta, ele me deu as costas, ficou nervoso e foi embora. Sabe por quê, meu irmão? O problema não é o que Deus quer te abençoar, o problema não é aquilo que Deus já te abençoou através da sua família, dos teus pais, te deixou uma herança, ou quem sabe através de você mesmo. Deus quer te abrir portas, Deus quer projetar você, Deus quer fazer a tua vida prosperar. Então não é isso. É o apego, onde está o teu coração. O teu coração pode estar no meio da sua família, ou no meio dos seus amigos, na empresa que você trabalha, ou quem sabe talvez num carro, ou até mesmo em um próprio filho você idolatra. Você fala, porque seu filho já disse, talvez te disse a mãe, ô pai, se você for para casa de crente, ó, a partir de hoje você nem me considera mais como filho. Talvez você, por causa dessas palavras, você vai deixar de servir a Deus. É aí que está o engano, meu irmão, é aí que está o perigo. Então, abre o teu coração hoje para Deus, confessa a Ele, não importa quem vai te rejeitar, não importa quem vai olhar para você assim, olha, a partir de hoje você não entra mais na minha casa, olha, a partir de hoje você não é mais meu amigo, olha, lembra aquele futebol que nós íamos todo final de semana, todo sábado, ia na quadra? Acabou. Sabe que você vai olhar para ele assim? Eu falei, tudo bem, não sou eu que estou dispensando vocês, só que a minha herança é muito maior. Meu irmão, há uma herança maior para você nessa vida. Há algo de Deus preparado para você muito maior. Isso aqui é passageiro, isso aqui é só um ensaio. Até os cultos, meu irmão, até o louvor que você louva na casa de Deus, na tua casa, tudo isso é ensaio. Porque lá em cima, meu irmão, vai ser o verdadeiro desfrute da glória de Deus de verdade. Aqui é apenas um ensaio. Sabe essa presença maravilhosa que você sente quando você está no teu quarto, você está orando, ou você está, enfim, você está na igreja, você sente aquela presença de Deus maravilhosa, até mesmo na rua? Pois é, isso é só o começo, é só aquilo ali, é só para você ter uma ideia, uma noção do que Deus tem na tua vida. Porque lá no céu, meu irmão, como o próprio Jesus, Jesus aqui ainda deixa bem claro, Jesus ele era... Sabe, meu irmão, Jesus queria o bem, ele quer o bem para o homem. Ele diz assim, quando Pedro fala assim, Senhor, nós largamos tudo, deixamos tudo, só para te seguir. Aí Jesus completa e fala assim, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai e mãe. Ou seja, ele colocou ainda pai, mãe, irmãos, tudo, e me siga. E por amor de mim e do evangelho, que não receba ainda nessa vida, e por final ainda, o direito à vida eterna. Então vale a pena você servir a Deus. Paulo escreve aos Romanos que nem a morte, ele fala só que nem a morte, que nem a fome, nem a espada, nem sabe, nada nos separará do amor de Deus. Então ele está dizendo assim, você pode passar por fome, ele está dizendo, você pode até ser condenado à morte. Paulo estava se referindo a uma época que naquela época qualquer coisa, o Império Romano mandava decapitar ou crucificar. Então Paulo estava dizendo assim, não é fome, não é nem a própria morte. Ele fala que nem os anjos, nem os próprios anjos, nada pode interferir no amor que Deus tem por você. É isso, meu irmão, não deixa nada interferir.
A exemplo desse jovem aqui, faça diferente. Entregue para Deus a tua vida. Não sei o que te impede, não sei o que te segura, mas não vale a pena. Não vale a pena. Deixa Deus tomar a tua vida, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você vai olhar para trás e vai falar assim, realmente não valia a pena deixar de servir o meu Senhor por aquelas coisas ali, ou talvez uma curtição que você gosta de estar todo sábado em algum lugar, final de semana em algum lugar, e você sabendo que você vai servir o Senhor, você vai ter que se afastar porque aquilo ali é impróprio, é ilícito. Então, meu irmão, faça a tua escolha hoje nesta manhã. Minha irmã, jovem, fala até para o jovem agora direto, jovem, esse mundo é sedutor mesmo, muitas coisas quer atrair, é isso, é aquilo, mas no final é morte. A Bíblia diz que o salário da morte, do pecado é a morte, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Aí algum até pensa, mas eu vou morrer, se eu cometer um pecado eu vou morrer de imediato? Talvez sim, talvez não sei. Mas quem sabe naquele dia que você fechar os teus olhos, você só praticou coisas que não convinha à lei de Deus. Aí você chega diante dele e fala assim, Senhor, eu nem sabia que tinha esse julgamento aqui. Jesus conta aquela parábola do rico e de Lázaro, né? Que quando ele era rico, ele só humilhava. As sobras de comida, ele falava, se der, come aí. E quando os dois morrem, um vai parar no seio de Abraão, o outro no lugar de tormento. E a Bíblia, e Jesus narrando, ele diz assim, e quando aquele homem rico, aí talvez vocês falem, por que só o homem rico? Não é que o homem rico não merece o reino dos céus, meus irmãos, é como eu disse, é o apego dele, onde estava o coração dele, nas riquezas. Então ele poderia ajudar alguém e ele não queria ajudar, é isso. Então ele humilhou tanto aquela pessoa, aí quando ele olha assim, de longe e fala, ele grita, pai Abraão, olha, peça para que ele, Lázaro, venha até mim, molhe o seu dedo na água e coloque na minha boca, porque aqui é muito quente. O engraçado é que o cara ainda depois de morto ainda queria dar ordem. Mas pai Abraão ali, eu falo assim, olha, é o seguinte, você lá na vida, lá embaixo, você teve tudo que você queria, riqueza, fartura, prosperidade, esse aqui não teve nada, só teve sofrimento. Com outras palavras, ele queria dizer, você nunca ajudou ele, você nunca teve compaixão do que ele passava, mas hoje não, hoje está inverso. Então aqui você está no tormento, já que você não teve compaixão de ninguém, só ligava para você onde estava o teu coração, e esse aqui não, esse aqui ele é consolado, porque ele aguardava, porque ele cria que havia um reino, e não valia a pena ele fazer coisa errada, mesmo que ele passava fome, necessidade, frio, desaforo, era humilhado, mas ele estava aqui. Hoje ele está aqui, ó. Há bênçãos para ele, é isso, meu irmão. O final da vida do homem é isso. Ou você vai estar no lugar bom, ou você vai estar no lugar ruim. Esse é o final da vida do homem. Cabe a você tomar sua decisão hoje. Escolha a vida. Escolha Jesus para ter vida. Então não faça que nem esse jovem, onde ele colocou o seu coração nas riquezas. Eu não sei onde está o teu coração hoje, meu irmão e minha irmã. Você que está nos ouvindo também, talvez você ainda nunca entrou numa igreja, ou talvez entrou, olhou assim, gostou, mas você não consegue seguir em frente, você não consegue abraçar verdadeiramente Jesus para falar assim, eu quero te servir, porque alguma coisa te impede, porque o teu coração fala assim, não, faz isso, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é melhor. Deixa Deus te servir melhor, deixa Deus te abençoar. Amém? Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Todos juntos, vamos orar e agradecer ao Senhor nesta manhã. Deus seja louvado. Aleluias, glória a Deus. Pai eterno e Pai querido. Meu Deus, que nesta manhã, Pai, quero te agradecer pelos hinos, pela palavra que foi ministrada, Pai. Como eu sempre digo, eu sou apenas um mero instrumento nas tuas mãos, para fazer o teu querer, para transmitir a tua palavra. Que essa mensagem, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que ela venha viajar aos quadrantes da terra, que pessoas, quem sabe até nações, Senhor, não somente nosso país, mas outras nações, Senhor, venha, Senhor, ouvir essa palavra.
para a honra e a glória do teu nome, que vidas venham ser levantadas, abençoadas. Onde estava o coração, o homem está com seu coração ligado aos bens desta vida somente, ou somente os prazeres desta vida, ou então está com aquele cuidado que tem medo de se ele aceitar Jesus, se ele te servir, ele acredita que seus familiares, ou seus amigos, ou quem sabe até na empresa, ali, colegas de trabalho vão te rejeitar, vão humilhar ele, vão desprezá-lo. Sim, isso pode acontecer e acontece de fato, só que isso, Pai, não é comparável com a glória que há de ser revelada, porque o Senhor Jesus disse, ninguém nessa vida que deixou pais, mãe, amigos, casa, parentes, não recebeu muito mais aqui e muito maior ainda na vida eterna. Vale a pena servir ao Senhor. Então, Pai, que nesta manhã abençoa teus filhos que estão ali online, tuas filhas que estão clamando, Pai, que haja salvação, meu Deus eterno, que haja salvação na vida deles. Sim, Jesus, que haja salvação nos seus familiares. Ouça o clamor do teu povo. Meu Deus, que nesta manhã eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para encerrar esse culto. Nesta manhã, meus irmãos. O hino 433. 433.
Aleluia. Então, que nessa manhã nos resta agradecer em oração e que Deus continue abençoando o resto do seu dia, em nome de Senhor Jesus. Pai querido e Pai eterno, Pai, te dou graças mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, os Teus filhos e filhas online, Pai, assistindo esse santo culto. Pai, que eu creio que esta palavra venha, meu Deus, criar um efeito muito grande na vida do Teu povo. E na vida daqueles também, Pai, que talvez seja a primeira vez que estão ouvindo a Tua voz, ouvindo uma palavra, ouvindo hinos, participando de um culto online. Que o Senhor venha criar, meu Deus, uma salvação na vida de cada um. Venha, Senhor, estender a tua salvação, os teus cuidados, guardando cada um deles nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado.